Bom, minha gente, claro, o assunto continua sendo o mesmo de sempre, pelo menos nos últimos muitos dias, essa questão toda relacionada ao destino do presidente Lula. Ontem o Supremo Tribunal Federal, em mais um movimento que tem se tornado típico daquela corte, a corte que está no topo da cadeia de poder na República Brasileira, o Supremo Tribunal Federal repetiu um modelo muito curioso, que eu acho que deve ser um modelo que está sendo criado aqui no Brasil, sabe? Igual certas coisas que só tem aqui e tal. Não digo nem que é jabuticaba. Lembrem-se, quando a gente fala que a jabuticaba é brasileira, os são salvadorenhos lá de São Salvador reclamam, dizem que a jabuticaba é de lá e tal. Então, mas é um invento nosso que é uma espécie de decisão para não decidir, né? O Supremo realizou uma sessão ontem sobre as atenções de todo o país, todo mundo focado, especulando qual ia ser o placar e tal, na análise do habeas corpus de Lula, e o Supremo passou 4 horas discutindo se decidiria. Aí finalmente disse, não, vamos decidir sobre o habeas corpus de Lula. E aí a decisão foi adiar a decisão que era para decidir. Perceberam como é que funciona? Então é o seguinte, estava lá na pauta decidir um habeas corpus. Diga-se de passagem que há cerca de 4.000 habeas corpus esperando decisão. 4.000, hein? Pegaram esse aí no meio da... Já viu aquelas pescarias de quermesse? Você vai com aquele anzolzinho no banco de areia e fica puxando aqueles peixinhos de papel para ganhar. Eles ficaram lá pescando esse troço, pescaram do Lula, olha aí, no meio de 4.000 peixinhos, botaram do Lula na pauta. Ok, eu entendo que o Supremo também não pode ignorar o ambiente, o ecossistema, a humanidade, o planeta, as pressões, é natural. O caso do Lula tem uma excepcionalidade clara pela figura que é, pelo impacto político, a coisa toda, tudo bem, admitamos aí que essa escolha do peixinho na pescaria da quermesse foi meio fraudada. Deixaram 3.999 outros processos idênticos para trás e pegaram esse. Vamos lá, vamos aceitar a excepcionalidade do processo, do personagem e de tudo que diz respeito a isso. Mas, uma vez escolhendo esse peixinho, já com esta, digamos, fura-fila, né? Essa coisa da fila de prioridade, o Lula deve estar velho, grávido, e com alguma deficiência, porque ele juntou todas as categorias possíveis para ter prioridade na fila. Uma vez concedida essa prioridade, vamos então, está aceita a presunção, o pressuposto de que ele tem que ser decidido, o habeas corpus. Pois não, só que nós não vamos decidir. Como não vamos decidir? Não vamos decidir, porque sabe como é que é? Alguém chegou lá, puxou um troço do bolso, o ministro Marco Aurélio Mello. Olhem aí só, quer ver? Tem um voo, né, já com check-in feito, e o embarque é às 19h40, né? Teve alguém que achou graça. Bota outra vez aí a explicação do ministro Marco Aurélio Mello, diante de uma decisão desse impacto, que eles próprios entenderam que tinha que ter esse impacto, porque afinal de contas furaram a fila de 4.000 habeas corpus. Chegou lá e disse, não, vamos fazer o seguinte, compreendendo que isso aqui envolve uma questão excepcional, com impacto na vida política, com impacto na sociedade, com impacto no processo sucessório, com impacto em tudo. É uma figura exponencial, de liderança, que tem aí uma liderança em setores ainda significativos da sociedade, está liderando as pesquisas. Já que é uma situação com essas características, pega esse peixinho aí e mete o ganchinho lá e tira na fraude, fura a fila, ok. Aí... tudo bem, já fizeram ali a fraude, digamos assim, se quiserem chamar desta maneira, para colocar o habeas corpus do Lula em votação ontem. Ficaram 4 horas discutindo se roubavam na fila ou não roubavam na fila. Aí decidiram roubar na fila. Aí na hora de, pô, tá bom, então vamos toca o pau. Aí vem um dos ministros do Supremo, um dos mais apetrechados juridicamente, aliás, e diz o seguinte, repete aí, ó. Eu tenho um voo, né, já com check-in feito, e o embarque é às 19h40, né? Aí teve um cara do lado que achou graça. Eu queria dizer pro Brasil o seguinte, tá aqui, ó, prova, eu vou tampar o nome da companhia, aqui, ó, tá vendo aí no Facebook? Dá um close aí no Facebook, olha aqui, ó. Tô aqui com o check-in feito também, ó. Vou pro Rio de Janeiro,
daqui a sei lá quanto tempo, eu tenho que estar no aeroporto às 9h50 da manhã. O voo é às 10h30, aqui no aeroporto de Congonhas, para ir para o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Sabe o que eu vou fazer? Vou chutar o pau da barraca aqui, não vou trabalhar também não, vou me embora. Aliás, se você quiser faltar ao trabalho, no dia mais decisivo de sua empresa ou num deles, você é empresário. Hoje é dia de pagar a folha de pagamento, salário dos empregados. Hoje é dia de assinar aquele contrato fundamental para o destino de sua empresa, para o negócio da sua família. Hoje, você, trabalhador, é fundamental que você compareça. Você é um contador. Hoje é dia de fechar o imposto de renda do seu patrão. Você é mãe. Mamãe, olha aí. Hoje é dia de levar seu filho para vacinar da febre amarela. Hoje é dia de levar sua filha para provar o vestido de noiva. Imagina, sua filha estava aí e tal. É o dia de provar o vestido de noiva. Atenção, noivos. Hoje é dia do seu casamento. Passe no guichê de uma companhia aérea. Emita um bilhete o mais barato possível. Faça o check-in pela internet e dê uma banana para esses compromissos. Todo, afinal de contas, se no topo da cadeia alimentar, do poder, da república, diante de um caso clamoroso como esse, depois de furar a fila, estabelecendo uma excepcionalidade que poderemos até compreender, a coisa é reduzida a isso, a uma imposição de um voo com check-in para o Rio de Janeiro? Para fazer o que no Rio de Janeiro mais relevante do que isso e não adiável? E outra pergunta que eu quero fazer, porque essa atitude é do ministro Marco Aurélio Mello, um dos 11, mas o Supremo já decidiu questões lapidares para o Brasil com menos de 11 ministros presentes. E os outros 10? Tirando esse que achou graça e provavelmente gostaria de viajar com o ministro, os outros 9. Como é que pode? É uma coisa maluca. E aí decidiram. Depois de decidiram não decidir. Isso é o resumo da sessão de ontem. E aí vamos analisar agora as consequências e o cronograma. Na sequência, como eles não votaram, decidiram que decidiriam, mas não decidiram, o advogado do Lula disse, opa, peraí, cara, se vocês não decidirem nada aqui, embora tenham decidido decidir, não tenham decidido, pode ser que na segunda-feira ou na terça-feira o Tribunal Regional Federal da 4ª Região recusa os embargos infringentes do Lula contra a decisão que o condenou lá atrás, aumentou a pena, inclusive, e o Sérgio Moro, na sequência, na terça, isso vai ser segunda, na terça, mande prender o Lula. Vocês, por favor, já que vocês não estão discutindo aquilo que disseram que iam discutir, mas não discutiram, me dá aí uma rebimboca qualquer, faz um ajuste aí para o Lula não ser preso enquanto vocês não voltam para cá para decidir o mérito do habeas corpus. Ah, é verdade. Então, ô Marco Aurélio, segura a onda aí, não embarca agora não. Vamos conceder aqui uma liminar para que o Lula não seja preso enquanto este processo não é decidido. É uma outra rebimboca, um outro... Eu fiquei vendo a sessão ontem, sem brincadeira, e a cada 10 minutos eu lembrava do meu Twingo. Como é que o meu Twingo funciona? Funciona o seguinte, um dia enguiça uma coisa, vai lá, bota um arame, outro dia apago a lâmpada, em vez de ser a lâmpada do Twingo, eu pego a lâmpada do banheiro lá em casa, encaixo, funciona, e o pneu, são 3 pneus de Twingo e um sei lá de quê, e ele vai indo. O Supremo Tribunal ontem, Federal, fez algo semelhante nesta decisão, que eu repito, não é um Twingo. É algo que mexe com os humores, as expectativas, o horizonte do país. Me dá água aí. Mexe com coisas tão graves que eles próprios resolveram atropelar a tal fila de 4.000 HCs esperando por votação. E aí concedem uma liminar para que o efeito das decisões no TRF4 não surta nenhuma consequência e o Moro também fique de mãos atadas para aplicar essas consequências até o dia 13, quando finalmente, sabe-se lá com que desfecho, eles vão decidir aquilo que aprovaram que decidiriam, mas não decidiram. Dia 13, Dia né? 4. No dia 4, desculpe. No dia 4 vão decidir, são 13 dias. O Lula tem 13 dias a partir de ontem, né? Então, vejam, vamos imaginar que o ministro Marco Aurélio ontem, diante de uma imposição qualquer de um compromisso, tivesse se ausentado. Era perfeitamente possível que o Supremo Tribunal Federal cumprisse sua responsabilidade resolvendo um assunto que ele mesmo decidiu colocar ao atropelo de todas as formalidades que gostaríamos de ver aplicadas aos demais casos, que ele decidiu colocar como prioritária. O país meio que parou ontem para ver esse assunto.
E aí vira uma risada e uma viagem para o Rio de Janeiro com um check-in feito, como se isso fosse, estou indo para a ONU, onde estou sendo esperado pelas lideranças globais para proclamar a decisão do Brasil de aderir ou não aderir a tal coisa que vai definir o destino da humanidade. É o resumo do Supremo ontem é a risadinha que se seguiu a essa surpreendente retirada de cena do ministro Marco Aurélio Mello. Atenção, que esteve no centro das pressões sobre a ministra Carmen Lúcia para votar esse troço. É uma maluquice. As pessoas podem achar, em função desse cenário, que há uma crise institucional. Não tem crise institucional no Brasil, sabiam? O Diário Oficial está saindo, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão indo, estão voltando e tal. Você tem instituições em crise. É um Congresso que não decide nada, que só olha para o próprio umbigo, lotado de ladrão, lotado de vagabundo, lotado de réu, lotado de suspeito, lotado de investigado, cuja pauta navega em função ali dos sabores do dia a dia, das campanhas. Isso é um Congresso ausente, que vive parando de trabalhar na quinta-feira, começando a trabalhar na terça, que custa uma barbaridade. Não é que nós temos uma crise institucional, nós temos instituições em crise que não funcionam. O executivo, que vive de factoides, um dia anuncia que vai para a Lua, outro dia anuncia que vai para Marte, um dia intervenção, outro dia plano de saneamento, outro dia reforma, e as coisas não andam, as coisas não viram coisa, não se concretizam, não se materializam. É um Supremo que dá demonstrações como essas de ontem, que está vivendo um período LSD, cara. Tem uma Cracolândia no Supremo. Os caras estão sob efeito de alguma maluquice, saindo da porrada, vou te encher de soco, e pô, você... Cadê aquela musiquinha de ontem? Maravilhosa aquela música, muito bom. Vocês sabem que ontem eu fui fazer uma palestra aqui para psiquiatras aqui em São Paulo, não é uma palestra, desculpe, fui contar aquele episódio da depressão que eu enfrentei, para trocar ideias ali com eles, dizer da minha experiência terrível com aquela coisa toda. E eu comecei a conversa com eles tocando aquela musiquinha de ontem, que reproduz, ou inspirada no bate-boca do Marco Aurélio, do Barroso com o Gilmar Mendes. Toca aí rapidinho, olha só, quer ver, ó? Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. E os psiquiatras fazendo assim. Qual é sua proposta? Ele disse, isso aqui tem patologia? Tem. Nenhuma. Olha aí, quer ver? Agora que veio bonito. Ó. Isso aqui eu adoro. Olha que lindo. É bilis, é ódio. Esse é o Supremo, que inspira coisas como essas. E ainda bem que inspira, quer dizer, que o povo, as pessoas e tal, conseguem olhar para isso com algum tipo de atenuante para sua saúde, fazendo uma piada, uma gozação, porque não dá para levar a sério mesmo. Não dá para levar. Então, nós não temos crise institucional, nós temos instituições em crise que não funcionam. Vamos pegar ali no evento de ontem, rapidamente, alguns sinais. Então, a decisão sobre Lula, habeas corpus de Lula ficou para o dia 4. Isso dá 13 dias mais de sobrevivência, de sobrevida para a crise nesse aspecto, tá certo? Porque ela não se define. Nós teremos uma tensão muito grande, não importa qual seja o desfecho. Lula preso, sendo preso, vai produzir um ambiente de comoção. Lula solto vai produzir um ambiente de comoção. Lula é a figura que divide o país hoje de forma bastante profunda. Eu diria que não entre 50 e 50, mas entre 70 e 30. E 30, um país dividido com 30 de um lado e 70 do outro, é um país dividido. Então, Lula é essa figura. O Supremo ontem decidiu não decidir, decidindo por prolongar algo que sem decisão nos coloca diante de algo indeciso. Então pronto, essa é a síntese. De qualquer maneira, qual será o destino do habeas corpus de Lula no dia 4? A tendência é que o TRF4 recuse os embargos infringentes, confirme a pena aplicada, é o que todo mundo está aí mais ou menos na expectativa. É isso, Barão?
Vamos ver o que vai acontecer. É o que eu estou ouvindo aí dos especialistas, diz que os embargos infringentes provavelmente serão rejeitados, emanará uma nova decisão unânime de lá, vai para a mão do Sérgio Moro vai ficar esperando o Supremo decidir se tem habeas corpus ou não tem. Se o Supremo rejeitar o habeas corpus, Sérgio Moro vai determinar a prisão de Lula, que começar a cumprir a sua pena no Paraná, num presídio lá do Paraná. Se ele for liberado desse habeas corpus, segue a vida até o julgamento dos recursos que ele tem, embargos de declaração. Embargos de declaração. E aí espera, se caso ele consiga o habeas corpus agora, ele é um habeas corpus preventivo e tal, ele se aplica, o Lula permanecerá solto até o julgamento dos recursos finais, porque a ideia é essa, ninguém pode ser preso em segunda instância, tem que esperar, etc. e tal. E aí vai caminhar para o STJ, onde já houve uma recusa unânime de conceder-lhe habeas corpus em caráter preventivo. Por unanimidade, o STJ já recusou. Vamos ver o que dirá lá na frente na discussão do mérito. E a candidatura? Bom, a candidatura, se ele for preso, ele pode manter a candidatura, ele pode pedir o registro da candidatura. O TSE pode negar esse registro com base na lei da ficha limpa, mas ele mesmo preso tem direito a recorrer com efeito suspensivo dessa decisão, e aí a coisa vai nesse bolo, nessa confusão, e sabe-se lá com tribunais que decidem não decidir quando é que essa novela terminará, se é que vai terminar. Isto considerando que temos uma eleição presidencial em outubro, cujo cenário não se define, porque em todas as frentes, em quase todas as frentes, ela é uma mistura de candidatos com algum potencial eleitoral, cujo destino é impossível dizer qual seria, com uma mistura disso com candidatos sem nenhum horizonte eleitoral. Então, aliás, para inserir um outro dado, ontem foi pedida aí a tomar a decisão de pegar esse Paulo Preto, que denunciaram o Paulo Preto, que é o tal do Paulo Vieira de Souza, que é o grande operador de grana do PSDB de São Paulo, na copa e na cozinha de Geraldo Alckmin, Serra, Aloysio Nunes Ferreira, a alta cúpula do PSDB de São Paulo está em pânico com essa decisão da Lava Jato de denunciar o tal do Paulo Preto por formação de quadrilha e outros crimes. Paulo Preto, que tem uma fortuna depositada em contas da Suíça, em dólares, que também diz que não é dele, igual o Maluf dizia que a dele não era dele. E o pânico do PSDB, especialmente do Alckmin, é que venha dali, de uma delação premiada de Paulo Preto, uma flechada na testa dele em plena corrida presidencial. Então vejam que cenário maluco que nós estamos enfrentando. Ontem um detalhe também para o qual chamou a atenção o Bernardo Melo Franco no Globo hoje, aliás são 113 milhões, como 30 e tantos milhões de dólares, né? O Bernardo Melo Franco no Globo hoje chamou a atenção para o voto da Rosa Weber ontem, quando decidiu decidir, né, o julgamento do habeas corpus, ela disse que ia acompanhar o sentido, o princípio da colegialidade, ou seja, ela fica com decisões que o colegiado tomou. Se ela permanecer nessa linha de prestigiar, independentemente de sua opinião pessoal no mérito, tá? De acompanhar decisões que o colegiado já tenha consolidado, aquela discussão sobre prisão em segunda instância, ela vai votar a favor da permanência da prisão em segunda instância. Por quê? Porque esta decisão já foi tomada de forma colegiada em 2016. Essa indicação que o Bernardo apontou é bastante sensível aí para o horizonte dessa questão que também estava no centro das atenções, ok? Então é isso, minha gente, muita confusão, e eu quero dizer a vocês que eu também não vou trabalhar hoje não, que eu tenho uma viagem para o Rio de Janeiro. Até logo, hein? Tchau!